Agora, eu vou mostrar para vocês um pouco mais da evolução que trouxe a S10 até aqui. Até porque nesse território de picapes, do campo, a trajetória é tão importante quanto o destino. E eu também vou trazer um pouco mais de detalhes do novo produto e contar para vocês como ela vai chegar no mercado. Gostaria de começar com um resumo da história dos 25 anos de sucesso da S10, mostrando aqui um pouco da tradição da Chevrolet nesse território. Esse gráfico mostra as vendas da S10 ano após ano, desde o seu lançamento lá em 95. Olha, a S10 atingiu a marca de 750 mil unidades emplacadas aqui no país e foi a picape mais vendida nesse período. A cada 3 picapes que circularam aqui no Brasil nesse período, uma era a S10. E além disso, se a gente somar as exportações, alcançamos a marca de 1 milhão de unidades produzidas aqui no país. Fato é que a Chevrolet é sinônimo de tradição em picapes aqui no país e conquistou uma legião de clientes fiéis nesse período. Vocês sabiam que a Chevrolet Alvorada, essa que está na tela, foi quem inaugurou aqui no Brasil, lá nos anos 60, o segmento de picapes cabine dupla? Olha, a Chevrolet já acumula mais de 100 anos de experiência no desenvolvimento desse tipo de veículo, mas de fato não é só de tradição que vive uma marca. A S10 sempre ditou tendências de tecnologia e vem sendo reconhecida pela imprensa especializada há muito tempo. Tecnologia está presente em todos os seus pilares. É por isso que ela vem sendo considerada a picape com o melhor equilíbrio entre robustez, dirigibilidade, conforto, que são tão necessários tanto na condução do asfalto como no ambiente fora de estrada. Olha, deixa eu contar para vocês um paralelo entre a evolução do campo, do agronegócio e da S10 aqui no nosso país. Tudo começou lá em 1995, quando a S10 chegou como a primeira picape média produzida aqui no Brasil. Quem diria lá atrás que a S10, em tão pouco tempo, seria a pioneira de uma transformação total nesse segmento de picapes, que até então era dominado pelos modelos grandes que a gente chama de full size. Aliás, foi nos anos 90 que o plantio de soja e milho, por exemplo, começou a se transformar com técnicas mais avançadas de plantio direto. E também o maquinário agrícola se transformou tecnologicamente, o que multiplicou a produção do campo em 4 vezes aqui no Brasil. Bom, para atender diferentes perfis de clientes, a S10 foi ganhando variações ao longo do tempo, como por exemplo a cabine dupla, que aliás também foi desenvolvida aqui no Brasil e exportada para os Estados Unidos. Depois disso, essa versão de cabine se popularizou naquele país e no mundo. A S10 também foi pioneira aqui no país com o seletor eletrônico da tração 4x4, um botão no painel, e também a motorização flex. Ao longo desses anos todos, a picape foi ficando maior e mais robusta. E ela também surpreendeu muito em sofisticação, com versões de acabamento de luxo e também a transmissão automática. Mais recentemente, ela trouxe também a tecnologia da direção elétrica inteligente e o sistema CPA, um sistema que absorve ruídos e vibrações que vêm do motor pelo eixo cardan, fazendo com que o carro fique mais silencioso, mais suave e mais econômico. Além disso, a conectividade total com o MyLink e o OnStar são exclusividade da picape S10. Bom, é por essas e outras que a S10 se reinventou tantas vezes nesses 25 anos de história. Foram 6 importantes alterações de design, 11 mudanças de motorização, 4 de estrutura, cabine e chassis e 24 pacotes de upgrades de tecnologia. E quando eu falo pacotes, são conjuntos de novos equipamentos. Só para ilustrar, na mudança do modelo 2012, foram 27 novas tecnologias, novos equipamentos incorporados àquela picape daquele momento. Bom, se a gente falar especificamente de motorização, a gente poderia dizer que de 95 para cá, a potência dobrou, o tempo para acelerar de 0 a 100 km por hora caiu em 1/3
e o consumo melhorou 65%. É brutal a evolução tecnológica nas motorizações da S10. Sem falar no ganho ambiental. A gente reduziu em quase 10 vezes a emissão de gases como CO2 e NOx. Bom, em relação à carroceria, nessas 2 décadas e meia de vida da S10, ela cresceu 25% em tamanho. Ficou mais equipada e também elevou a sua capacidade de carga em 30%. A gente fala de carga, mas eu queria dizer por que a gente tem tanto orgulho dessa forte conexão da S10 com o campo, com o agronegócio. Olha, a gente sabe que a economia está passando por um momento especialmente desafiador pelos efeitos da pandemia, porém todos nós conhecemos a volatilidade do PIB brasileiro ao longo dos últimos anos. Então, se a gente pegar um gráfico nos últimos 25 anos de vida da S10, a gente vê a evolução do PIB e nos chama a atenção especialmente as grandes quedas que a gente sofreu nos anos de 1999, 2009 e 2016. Reparem que mesmo nesses momentos de grandes variações do PIB para baixo, a participação do agronegócio se manteve firme como motor da economia. Se a gente somar as vendas, a participação de mercado da S10, o mais interessante é que, enquanto os veículos de passageiros normalmente acompanham a economia, acompanham o PIB nacional, a participação da S10, ao contrário, acompanha o ritmo do agronegócio e se mantém forte e consistente ao longo do tempo. Sendo assim, nesse momento de fortalecimento do agro, o lançamento da S10 ganha ainda mais relevância. Olha, são vários os fatores que empurram o agronegócio brasileiro a progredir. Entre eles, a força de trabalho com a sua capacidade humana cada vez mais qualificada, mas também o uso de tecnologias mais avançadas, como, por exemplo, a sofisticação dos equipamentos agrícolas que a gente vê aí nesse vídeo. Enfim, esse setor já não pode mais ser chamado de setor primário, como a gente conhecia lá da aula de geografia. Ele, de fato, é um setor que se avançou muito. Hoje, essas máquinas agrícolas aí de alta precisão funcionam conectadas entre si e de forma autônoma. Essas e tantas outras histórias refletem o cotidiano do nosso produtor rural aqui no país. Agora, com vocês, a nova S10 High Country 2021, a versão topo de linha da família. A parte dianteira da nova picape foi toda redesenhada. Essa é a nova identidade visual da linha de utilitários globais da Chevrolet. É o que a gente chama de cara de truck imponente. Reparem que a nova grade está integrada com o para-choque de cima a baixo e conta também com a inscrição Chevrolet em relevo, que é alusivo a picapes icônicas da marca. Essa é a primeira vez na história que a gravata Chevrolet foi deslocada do centro. E já essas formas em colmeia no miolo da grade e a assinatura em LED dos faróis reforçam ainda mais o aspecto tecnológico da picape. A atmosfera off-road que a gente queria trazer para a nova picape também é vista nos novos faróis auxiliares que foram reposicionados mais para cima. Isso, além de melhorar o poder de iluminação, também proporciona mais proteção para as lâmpadas no uso fora de estrada. Bom, o para-choque é totalmente novo e conta agora também com esse aplique na cor cinza que dá um destaque de sofisticação e robustez ainda maior para frente da caminhonete. Ele foi projetado também para melhorar o ângulo de ataque, que aumentou de 27 para 29 graus. Isso é muito importante para quem de fato usa a picape no campo. Na lateral do veículo, o elemento que mais chama atenção, que mais causa impacto visual, é definitivamente a roda. Esse é o desenho exclusivo da versão High Country em 18 polegadas, que tem esse acabamento escurecido que domina a parte central da roda e as bordas usinadas terminam de proporcionar esse aspecto mais robusto, mais esportivo para o visual lateral da picape. Bom, além do conjunto dos retrovisores, maçanetas e detalhes do rack de teto cromados, tem um outro destaque na lateral que são os estribos.
Os nossos clientes adoram esses estribos porque, além deles deixarem o visual da picape ainda mais robusto, facilitam muito o acesso à cabine. E, além disso, evitam o acúmulo de barro que é tão comum no uso fora de estrada, numa estrada de terra. Na lateral traseira da picape, o Santo Antônio ele é envolvente e proporciona ainda mais percepção de volume para a caçamba. Mas não é só percepção. Falando de caçamba, a S10 High Country tem a maior caçamba do segmento. São 1.329 litros. Uma outra novidade também na parte traseira são os amortecedores da tampa de acesso para a caçamba, né? Eles tornam a operação de manuseio, abertura e fechamento muito mais fácil. Esse é um item que será disponibilizado como um acessório para todas as versões da nova S10. Na parte traseira também muda a câmera de ré. Ela é embutida na maçaneta de uma forma muito discreta e agora ela é de alta definição. Isso significa que a visibilidade é muito maior em condição de chuva e à noite e também ela agrega uma nova função muito interessante. Para aqueles que rebocam trailers, carretas, essa nova linha guia e esse botão de zoom que vocês veem aí no vídeo ajudam muito para engatar o reboque e também para dar uma checada no que está acontecendo lá atrás, mesmo em plena viagem. É muito prático e muito funcional essa nova opção que a câmera de ré traz para a picape. Bom, falando em reboque, a S10 conta ainda com um controle de oscilação de trailer. O que significa isso? O sistema é capaz de identificar uma instabilidade como essa que vocês veem no vídeo, né, numa tração de carreta, e ele freia seletivamente cada uma das rodas da picape para justamente reduzir essa oscilação e tornar a condução mais segura. Bom, e assim como a High Country ganhou uma identidade própria, a Trailblazer Premier também ganha uma nova frente exclusiva com um toque adicional de sofisticação. Agora, cada modelo tem a sua personalidade própria. Uma diferenciação clara entre S10 LTZ, S10 High Country e Trailblazer Premier. Vocês sabem que em picapes, em geral, elas contam com uma estrutura mais robusta que veículos de passageiro. Isso significa que elas têm um ciclo de vida mais duradouro. Mas justamente por serem ferramentas de trabalho, elas precisam se atualizar mecanicamente com maior frequência. Em relação à motorização, a S10 oferece duas opções: 2.5 flex com injeção direta de combustível e 2.8 turbo diesel, o preferido dos consumidores pelo seu elevado torque e baixo consumo de combustível. Esse motor diesel possui 200 cavalos e 51 kg de torque disponíveis já a 2.000 RPMs. Ele está disponível desde as configurações de entrada de trabalho da S10, diferente do que alguns competidores oferecem no mercado. Eles oferecem motores mais fracos para suas versões de entrada. A gente oferece o melhor motor em toda a gama de produtos da picape S10. Bom, para a linha 2021, a novidade mecânica é a adoção de um novo turbocompressor na motorização diesel. Ele é o mesmo que equipa a picape Colorado norte-americana. Ele tem uma estrutura interna otimizada e faz com que as acelerações fiquem mais progressivas, minimizando aquele chamado efeito turbo lag, ou seja, dá mais agilidade tanto em arrancada quanto em retomada. Esse novo turbocompressor pedia uma nova calibração de motor. E a gente optou por diferentes calibrações de motores de acordo com a versão da picape, justamente para otimizar a entrega para cada um dos perfis de uso dos clientes. Então, nas versões topo de linha, o foco foi agregar melhor desempenho. A aceleração de 0 a 100 ficou alguns décimos mais rápida, atingindo a marca de só 10,1 segundos com transmissão automática. Na prática, o motorista vai sentir uma picape mais divertida, além de mais rápida de guiar.
Já nas versões de entrada, as versões voltadas mais para o trabalho, a S10 ganhou em eficiência energética. Em termos de consumo urbano, que é aquele que mais se assemelha para o uso no dia a dia, no campo, né, carga, descarga, a picape ganhou até 10% em consumo de combustível. Ficou mais econômica. Isso significa que o custo por quilômetro rodado, que já era muito bom, ficou muito próximo a de um carro 1.0 flex compacto. Vocês veem aí a comparação na tela, perto de R$ 0,35 por quilômetro rodado. Isso é muito impressionante quando a gente fala de uma picape do porte da S10. Mas aí vocês podem me perguntar como que é isso em relação às outras picapes. Esse gráfico mostra a relação entre consumo e performance. A S10 é a que tem a melhor relação nesse requisito. Eu vou repetir, a S10 tem a melhor relação entre consumo e performance da categoria. Aqui os dados são da versão LTZ automática, que é a mais vendida. Tem apenas um competidor no segmento que, para ganhar em desempenho, sacrifica muito o consumo de combustível naquelas versões que ele oferece um motor um pouco mais potente. Bom, no caso das S10 a diesel, todas elas vêm equipadas com esse motor consagrado de 51 kg de torque e em todas as versões a gente oferece a tração 4x4 com reduzida de verdade, que é o ideal para uso no fora de estrada nesse interiorzão do país. Bom, eu já detalhei as mudanças estéticas e mecânicas da nova S10. Agora eu vou contar para vocês um pouco das evoluções estruturais. O novo modelo ganha reforços na carroceria. Ela ficou mais completa do ponto de vista de proteção aos ocupantes. A estrutura da nova picape está 20% mais resistente que o modelo anterior. E falando em segurança, a S10 já era uma picape muito bem equipada, com todo o seu pacote de segurança ativa e ficou ainda mais completa na linha 2021. A gente adicionou o sistema de frenagem autônoma de emergência. Ele freia o veículo automaticamente a identificar uma potencial colisão frontal. Vocês viram nas provas, no campo de provas, ele funciona também com a picape carregada e na terra, que é o ambiente onde esse tipo de veículo circula. Esse recurso funciona em velocidades de 8 a 80 km por hora e ele pode mitigar ou mesmo evitar totalmente um acidente, como aconteceu na prova que a gente acabou de fazer lá no CPCA. Ele entra em ação quando percebe que o condutor está distraído ou quando um veículo que vai à frente realiza uma manobra abrupta e entra repentinamente na frente da S10. Mas não é só isso. O sistema também identifica e atua situações em que um pedestre tenta atravessar a pista à frente da picape e freia sozinho também. Tem mais. Nas situações de manobra de emergência, mesmo quando o condutor chega a assumir o controle, chega a pisar no freio da picape, a S10 também utiliza a câmera que está localizada lá no alto do para-brisas para tornar a frenagem ainda mais segura. Como é que funciona? Você está na estrada, imagina a cena, você está na estrada e diante de um perigo pisa no freio. Se o sistema entende que essa pressão não é suficiente para evitar a colisão, ele vai atuar de uma maneira autônoma e vai intensificar essa força de frenagem, fazendo com que o veículo freie mais rápido, freie mais seguro. É o que a gente chama de assistente de frenagem inteligente, que trabalha em conjunto com a frenagem autônoma. Bom, a S10 agora vem equipada com 6 airbags em todas as suas configurações, inclusive nas picapes cabines simples. Até então esse item era exclusivo das cabines duplas High Country. A picape da Chevrolet também conta com um sistema OnStar. É um serviço de segurança e emergência, como por exemplo a notificação automática em caso de acidente grave. Uma central com atendimento humano identifica e envia um socorro de forma automática e rápida para o local do acidente. Essa tecnologia de telemática avançada do OnStar é exclusivo da Chevrolet e nos permite acompanhar os nossos usuários 24 horas por dia, 7 dias por semana. E como eu falei, com um atendimento humano numa central.
Por isso, a gente sabe exatamente como é o comportamento do picapeiro e a gente aprendeu, por exemplo, que esse picapeiro costuma rodar, em média, o dobro que um motorista de um veículo, de um carro de passeio comum, né? Ou seja, ele está mais tempo exposto a riscos. Mesmo assim, vocês poderiam me perguntar se telemática e conectividade são de fato relevantes para o uso de uma picape num ambiente rural. Eu vou responder para vocês. Eu vou começar a resposta voltando num exemplo do habitat natural das picapes, que é o campo. Agora eu vou trazer um exemplo da pecuária. Olha só, vocês sabiam que o Brasil tem hoje mais cabeça de gado do que gente, mais cabeça de gado do que habitante? São mais de 200 milhões de animais que representam quase 1/4 da criação mundial de rebanho. O mais impressionante é que hoje existem tecnologias que permitem ao produtor rural monitorar cada animal de forma individual. É muita tecnologia. Eles podem, por exemplo, através de um chip, controlar a saúde do animal. Por exemplo, ganho de peso, histórico de vacinas e outras características. É realmente muito avançado o que tem de tecnologia no setor da pecuária também. A verdade é que, em algumas questões, o campo evolui mais rápido que a cidade. E o fato é que o escritório do produtor rural é a sua picape. E alguém aqui já viu escritório sem Wi-Fi? Então eu vou começar a falar de conectividade. A nova S10 chega como a primeira e única picape do mercado com Wi-Fi nativo. E por que é tão importante um sistema de conectividade nativa num veículo como a S10? Eu vou contar para vocês. Olha, o Brasil é um país continental e a gente não tem, de fato, uma cobertura uniforme em termos de cobertura celular, né? Tem algumas regiões distantes das cidades em que a situação fica ainda mais complicada. Quantas vezes a gente está viajando numa estrada e o sinal oscila muito ou até some, né? Desde o lançamento do Cruze 2020, depois do novo Onix e mais recente da nova Tracker, a gente vem insistindo no ponto de que o principal benefício da conectividade nativa da Chevrolet é que o sinal é até 12 vezes mais intenso do que o de um celular comum. Como nós estamos falando de um veículo que transita muito pelo interior do país, a gente encomendou um teste exatamente nesse ambiente para mostrar para vocês as vantagens na picape. Eu queria começar falando de uma viagem que a gente fez, saindo do interior, saindo da capital, São Paulo capital, e indo lá para o Mato Grosso do Sul. Foi uma viagem que durou 2 dias e a gente selecionou um trecho aqui para mostrar para vocês como é que o veículo se comportou. Esse é um trecho que tem pequenas cidades que não são muito próximas umas das outras e vivem exatamente essa realidade de oscilação do sinal. Olha, esse gráfico mostra exatamente o alcance do sinal 4G. Geralmente, nessas áreas vermelhas, o celular costuma sofrer com perda de sinal ou redução na velocidade de transmissão de dados, né? Por ter uma antena amplificada, a nova S10 com Wi-Fi nativo consegue manter muito mais tempo de conexão em 4G. Para vocês terem uma noção, do 3G para o 4G, a velocidade de dados é 50 vezes maior. E para ilustrar, esse vídeo que a gente fez dessa viagem ilustra bem essa situação. Vamos ver o vídeo. Oi pessoal, estou saindo de São Paulo indo para Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Durante o caminho eu vou testar o sinal do Wi-Fi do carro. Vamos juntos? Pessoal, tudo bem? Estou aqui em Porto Feliz aqui, verificando aqui o Wi-Fi do veículo. Uns 10 metros do veículo aqui, ó. E o Wi-Fi funcionando perfeitamente aqui, ó. Bom dia, meu nome é Keren, como eu posso ajudar? Eu queria ver se você é possível jogar uma rota de navegação para mim. Qual destino você deseja? Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Eu vou enviar o destino agora. Obrigada por ligar para o OnStar. Tenha um bom dia. Teste do OnStar via central, funcionando perfeitamente.
assistindo o filme aqui, eu estou usando o sinal do carro a mais de 15 metros. Água Santa Bárbara. Uma rodovia aqui perfeitamente funcionando e o meu celular sem sinal. Estou aqui na Santa Cruz do Rio Pardo, utilizando o Wi-Fi aqui do veículo novamente. Um lugar totalmente deserto, ó, sem torre, sem sinal, funcionando perfeitamente aqui, ó. Olha lá de fundo tá meu carro, olha lá. Pôr do sol aqui, ó. Presidente Prudente, no meio do mato. O Wi-Fi funcionando aqui, ó. Voltando pro veículo. Bataguaçu, cheguei. O Wi-Fi do carro aqui, ó, funcionando. Agora vamos ver um vídeo. Este é o carro que vai dar um restart na categoria de SUVs. Chegou um novo Chevrolet Tracker. Fim de viagem, parei em diversos locais onde o sinal funcionou perfeitamente. Peguei o notebook, acessei filmes. Eu consegui ouvir música, baixar meus e-mails, responder meus e-mails, postei fotos nas redes sociais, efetuei ligações de videochamadas e ligações normais. Então, muito bom. Espero que tenham gostado e muito obrigado aí. Bem, esse vídeo retrata claramente uma situação típica, comum na vida de um picapeiro, que percorre longas distâncias pelas estradas. E olha, navegação para eles é um dos serviços que eles mais utilizam. E é por isso que a S10 oferece também a possibilidade de navegação por GPS embarcada no MyLink. É para aquelas situações onde realmente não existe a cobertura de sinal de celular. Afinal, conectividade não é só Wi-Fi, e essa é a mais avançada geração do MyLink, a 3.6. Ela traz uma tela de 8 polegadas que tem ainda melhor resolução gráfica e ficou com maior velocidade, maior processamento. Ela permite, por exemplo, comandar funções do ar-condicionado digital direto na tela. Bom, além do Wi-Fi, a grande novidade de tecnologia em conectividade é a projeção do celular direto na tela do MyLink sem a necessidade de cabo. Para quem fica embarcando e desembarcando de uma picape, carga e descarga, é muito mais prático o dia a dia não precisar ficar plugando e desplugando o cabo a toda hora. Bom, o sistema da S10 também permite baixar aplicativos específicos na tela do MyLink, como por exemplo o Weather Channel, que é tão utilizado na agricultura. O Wi-Fi nativo ainda permite que os sistemas como o próprio MyLink e outros sistemas eletrônicos da picape possam ser atualizados remotamente. É como a atualização que acontece ao longo da noite de um telefone celular. E agora, o novo aplicativo My Chevrolet fornece também diagnóstico remoto e indica o momento exato de fazer a revisão da picape na tela do celular. E para aquelas pessoas que não querem nem ter o trabalho de acessar o aplicativo, a novidade da S10 2021 é que a Central OnStar vai enviar diretamente para o usuário, pelo WhatsApp, alertas tanto de vida útil do óleo, como também dos momentos das revisões programadas. E isso é com base em dados reais que a gente vai pegar pelos sensores do veículo. Bom, falando sobre plano de revisão, eu queria mostrar para vocês aqui um quadro que mostra como a S10 mantém valores muito competitivos em termos de preço do pacote de revisões. Aqui, até 60 mil quilômetros. Normalmente, os usuários de picape rodam muito. Então, o pacote de revisões é extremamente acessível e muito competitivo nesse segmento. Bom, para finalizar, o nosso posicionamento de mercado. O modelo mais acessível da linha S10 continua sendo a versão cabine dupla Advantage com a motorização Flex, que chega a partir de R$ 125.390. Ao todo, serão 10 configurações na linha S10, mas eu vou focar nas de maior demanda, que são justamente as versões a diesel LT, LTZ e High Country. Bom, aqui vocês devem ter percebido que estão destacados os novos equipamentos que eu fui mencionando para vocês por versão. Mas o mais importante é que vocês notem o preço. É exatamente o mesmo preço do modelo anterior. Vou repetir.
A S10 LT, a LTZ e a High Country a diesel 2021 chegam ao mercado pelo mesmo preço sugerido que o modelo 2020. A rede de concessionárias Chevrolet, com seus 560 pontos de venda espalhados pelo Brasil, já começa a receber as picapes 2021 a partir dessa semana. Na verdade, a gente começou a faturar hoje para toda a nossa rede de concessionárias as novas picapes. A marca S10 já se consagrou ao longo dos seus 25 anos de tradição no mercado de picapes. Nós temos uma base enorme de clientes satisfeitos e fiéis que já vêm recomprando uma S10 por uma outra S10 e agora passam a ter mais uma evolução tecnológica, que está pautada em 4 pilares que eu vou recapitular para vocês aqui. O primeiro é o design de truck imponente com esse DNA de picapes Chevrolet americanas. O segundo é a robustez mecânica ainda mais eficiente. Terceiro, segurança 360 graus com ainda mais tecnologia semi-autônoma. E quarto, a exclusiva conectividade de nível 4 que só a marca Chevrolet tem. Muito bem, antes de encerrar, eu queria dizer para vocês que nós ficamos muito felizes em poder apresentar esse novo produto em um formato inovador, mais dinâmico. Ele foi pensado para que todos vocês tivessem um momento especial. Por isso, eu agradeço muito a audiência de vocês e dizer que eu espero revê-los muito em breve.